Paz, Senhor queridos, tudo bem? Esse que vos fala é o professor Reinaldo. Estamos aqui para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas. Introdução ao grego, que faz parte da nossa grade do avançado em teologia, equivalente ao bacharel em teologia. E antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Senhor Deus Pai, abençoe os teus filhos e filhas que irão assistir essa aula, para que tire o melhor proveito possível para a glória do teu nome. Queridos, então, estamos aqui com a nossa aula de introdução ao grego e hoje nós vamos trabalhar substantivo. Nós já trabalhamos com vocês na aula anterior verbo presente do indicativo, que nós falamos para vocês que a esse modo verbal ele tem um sentido de uma ação continuada. Nós não vamos conseguir trabalhar todos os modos verbais, mas eu já indiquei algumas obras, se você quiser se aprofundar mais, um pouco mais, e não se preocupe em decorar todos. O importante é você saber qual é a função de cada modo verbal, e isso nós já passamos para vocês, acredito na aula 2 ou 3 ali, a função, se é uma ação continuada, se é uma ação simples, como auristo, se é uma ação que já foi concluída e tem um resultado continuado, como é o perfeito e mais que perfeito, tá? Uma ação pontual no futuro. Então, você tem que aprender qual é o efeito da ação. Porque aí você sabendo o efeito daquela ação verbal, principalmente o presente, uma ação presente, o verbo que a gente traduz pro presente, ele tem uma ação continuada. Lembra que o verbo grego, ele trata mais do quando, do como, desculpe, do que com relação ao quando. O quando é o português. Porque a gente se preocupa muito com o quando foi feito. E o grego mais como foi feito isso. Uma ação contínua, uma ação repetida, uma ação simples, tá? Vamos lá. Exercício da lição 6, nós combinamos com vocês, que vocês iam copiar, e depois nós iríamos traduzir. Então, exercício da lição 6, lá, você vai voltar lá na lição 6, o primeiro exercício lá. Legotus logos, que é o primeiro exercício do primeiro verbo presente do indicativo. Então, esse exercício está vinculado ao primeiro verbo do presente do indicativo da lição anterior, lego, tá? A questão aqui, a lição é o item, o verbo lego, lego dos logos, digo as palavras. Item 2, ton logon grafo, escrevo a palavra. Observe, tá errado aqui, o professor foi digitar, estou correndo, mas escrevo a palavra, e não escrevo a palavras, tá? Aqui é escrevo a palavra, esse S aqui tá de alegre aqui, tá? Então, escrevo a palavra, aqui é singular, e aqui tus logos é as palavras, e ton logon é a palavra. Grafo, escrevo, lego, digo. Grafo tus logos, aqui sim, ó, escrevo as palavras, tá? Grafo tus logos tu Marco, ó, escrevo tus logos as palavras de quem? Do Marcos. Olha o tu Marco aqui, ele tem essa função de Marcos ou do Marcos, tá? Vamos lá. Lego tus logos aleteis, digo tus logos as palavras, aleteis verdadeiros. Lego ton logo, digo a palavra. Aqui sobrou um S de novo. É o professor que estava digitando, escapuliu aqui, tá? Mas é singular. Lego ton logo, a palavra. Digo a palavra. Lego ton logo tuteu, digo a palavra, aqui está corretinho, tuteu de Deus. O tu, lá, a lição relacionada ao tu, a segunda pessoa do presente do indicativo singular da lição anterior, o tu. Legueis tus logos ao tu, tu dizes as palavras para ele, ou tu lhe dizes as palavras, tá? Legueis logos ao tu, ó, tu dizes palavras para ele, ou tu lhe dizes palavras. Grafeton logo, tu escreves ou você escreve a palavra. Grafeton logo, escrevo uma palavra. Ficou indefinido, por quê? Grafologon, desculpa, meu irmão. Grafologon, por que ficou indefinido? Porque não tem o tom, ó. Ó, o tom aqui, ó, ele dá a definição para a palavra, ó. Ó, grafeton logon, ó, a
ton logon, a palavra. Se não tiver o tom, ele fica indefinido, como está aqui, ó. Grafologon, escrevo uma palavra. Se tivesse o tom aqui, seria a palavra. Iesu, legitus logos tu teu, Jesus, tu dizes tus logos as palavras tu teu de Deus. Item 6, Iesu, legis autotus logos tu teu, Jesus, tu dizes para eles, ou lhe dizes, tá? Para eles, para ele, que autor é singular. Iesu, legis autor, Jesus, tu lhe diz as palavras de Deus. Tu lhe dizes, né, as palavras de Deus. Aqui nós vamos para a terceira pessoa do presente do indicativo da lição anterior. O exercício vamos corrigir. Terceira pessoa do presente do indicativo. O ele, tá? Do exercício anterior. Legitus logos. Ele diz as palavras. O profetes. Grafetus logos. O profeta escreve as palavras. O Marcos anagnoskeitus logos. Marcos faz o quê? Lê. Anagnoske. O quê? Dos logos. As palavras. Tá? Ainda continuando, lição relacionado à terceira pessoa do presente singular da lição anterior. O Marcos anagnoskeitus logos tu teu. Marcos lê as palavras do profeta. Lego tus logos kai o Marcos grafeitus logos. Lego logos, digo palavras, kai e o Marcos grafe, escreve, tus logos, as palavras. Item 6. Grafeitus logos. Grafeitus logos seria tu escreves. Palavras, cai e o profetes, o profeta. Anagnoske, lê tus logos, as palavras. Prossigamos. Agora, primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Da lição anterior, exercício. Item 1. Grafamenton logon kai anagnoskei auton. Que seria, escrevemos a palavra e, seria tu lê ela, literalmente. Ultraliteral, mas a gente coloca tu a lê. Lês. Entendeu? Tu, você lê ela. Tá? Item 2. Grafetus logos kai anagnoskomen autus. Seria ele escreve dos logos as palavras, cai e anagnoskomen, lemos, anagnoskomen autus. Uma tradução ultraliteral seria anagnoskomen, lemos autus, elas. Ficaria estranho, então as lemos. Item 3, o profeta, legi, diz dos logos a palavra, do teu de Deus, cai e grafomen autus, e nós escrevemos elas, ou as escrevemos. Item 4, legomen, dizemos, dos logos as palavras, tu Iesu, de Jesus, cai e grafem. Ele escreve, observe bem o que aconteceu, ele escreve, ela, Marcos. Veja como que viu que eu fui corrigindo continuamente desse rolo? Aí você fala, escreve ela, Marcos? Não, aí você tem que fazer o ajustamento. Lembra que eu falei para vocês que o grego não se preocupe em pôr o predicado, sujeito e predicado, tá? Você viu que eu fui contínuo, deu rolo, porque no finalzinho ficou assim, ó, e escreve ela, Marcos. Ficou estranho? E Marcos escreve ela, ou Marcos as escreve. Item 5. Marcos, grafa e escreve, então logo a palavra cai. E anagnoskomen, lemos, auton, ela, ou a lemos. Tá? A questão agora do segunda pessoa, do plural, do presente do indicativo, exercício da lição passada, o vós. Legete ton logon, seria vós dizeis, legete tuton ton logo. Aqui já entrou um termozinho novo. Legete tuton ton logo. Tuton é esta. Tutus é estas, tá? Então, legete tuton ton logo. Vós dizeis esta palavra. Ou vocês dizem esta palavra. Normalmente a gente dificilmente usa o vós, né? Acuite tuton ton logo. Seria vós ouvis esta palavra. Ou
vocês ouvem esta palavra. Item 3. Grafete tutus tus logos kai anagnosco autus. Grafete. Vocês escrevem, ou vós escreveis, tutus tus logos, tutus, estas, tus logos. Seria estas as palavras, mas estas palavras. Kai anagnosco. Eu leio autus. Ela. Elas, não ela, tá? Traduzindo, eu as leio. Item 4. O profeta, legei, diz o quê? Tutus, estas, tus, logos, palavras, cai e acuite, vós, ou vocês, ouvis, elas, vocês ouvem elas, ou vós as ouvis. A outra literal seria, vocês ouvem elas, tá? Item 5. Anagnoskete tus logos, vós ledes as palavras, ou vocês leem as palavras, do profeta. Lembra? Nós já aprendemos ó profetas, mas aqui tem tu profeta, do profeta. A gente vai trabalhar com substantivos, vai entender isso. Caiacu homenautus, e lemos elas, seria, e ouvimos elas, seria literalmente, e as ouvimos. A tradução mais curta, tá? Para não ficar e ouvimos elas. Vamos prosseguir aqui. A última agora, que é eles, da lição anterior, tá? Roi profeta, os profetas. Veja, nós aprendemos só profetas. Agora, roi profeta, os profetas. Grafos-se, escrevem os logos das palavras em to biblio, no livro. Item 2, roi profeta, os profetas. Legos-se, dizem, o que eles dizem? Dos logos das palavras, desculpe, tuteu de Deus, caiacu homem, e nós ouvimos as palavras, ou seja, nós ouvimos as palavras, o finalzinho aqui, caiacu homem dos logos, eu achei que tivesse nós as ouvimos, mas ouvimos as palavras. Terceiro aqui, desculpe, queridos, anagnoskete, desculpe aqui que deu uma pigarra. Anagnoskete tus logos, vós ledes, ou vocês leem dos logos, as palavras do biblio, do livro, cai, acusem. E eles, aqui que tem, acusem, eles, seria assim, ó, eles ouvem, eles ou elas, eles ouvem, eles ouvem elas. Fica estranho, então, eles as ouvem. 4 aqui. Acusem tus logos. Eles ouvem as palavras, cai grafos-sim, escrevem elas, ou as escrevem, grafos-sim, autus, em to biblio, no livro. Que eles vão trabalhar agora substantivos. Temos correçãozinha da lição anterior. Vamos trabalhar substantivo. Professor, substantivo? Sim, substantivo. E o que é substantivo? É aquilo que nomeia os seres. A caneta, o carro, o lápis, o homem. Então, isso é substantivo, que nomeia os seres. Tá, o profeta, a palavra. Então, isso são os substantivos, ó, que utilizado para nomear os seres, objetos, tudo. Peculiaridade do substantivo grego. São os casos do substantivo grego. Você já tropeçou com alguns, ó, profetas, profeta, do profeta. Então, você já tropeçou com alguns casos, ó. Roteosa aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, roteosa HP estin. Aqui, ó, é a forma do caso quando ele é sujeito, é o chamado nominativo. Roteosa HP estin, Deus é amor. Doxa teu, seria glória a Deus. Aqui nós temos que seria glória para Deus. Aqui nós temos o nominativo. Aqui nós temos o dativo, tá? Corruios tuteu, ó, o filho de Deus. Aqui nós temos o genitivo. E aqui nós temos o acusativo. Agapoton teon,
o amo a Deus. Tá? Agapô, tonteon, amo a Deus. Aqui é o acusativo. Então, nós temos, na realidade, o Gusso, ele coloca como 7 casos. 7 casos, o Gusso. Ele divide em 7 casos gregos. Mas, na maioria dos escritores, colocam 4 casos gregos. Dominativo, acusativo, genitivo e dativo. Nós vamos trabalhar com esses tipos, os 4 casos. Porque os outros são desdobramentos. Você vai ver que é a mesma palavra, mesmo são desdobramentos do caso, tá? Então, a maioria adota 4 casos. Nós vamos trabalhar com os 4 casos, não os 7 adotados pelo Gusso, não. Desculpa, pelo Gusso, não. Pelo Hegel, pelo Bergman. Pelo professor Hegel e pelo professor Bergman. Nós vamos, embora eles adotem, mostrem os 7, mas eles falam que normalmente os escritores gostam mesmo, adotam, na maioria das vezes, os 4 casos, tá? Então, vamos acompanhar os 4 casos. Então, vamos lá. Os casos gregos. No tocante à peculiaridade dos casos gregos, Hegel e Bergman dizem que, para expressar essa função gramatical, isto é, para indicar a maneira, não é mineira, não, a maneira em que esse substantivo se relaciona com outras palavras da oração, os substantivos no grego modificam as suas terminações. Preste atenção nisso aqui. Os substantivos no grego modificam as suas terminações, isto é, se flexionam. Essas terminações modificadas indicam, então, a função que o substantivo desempenha numa oração. Então, observe bem aqui que ele vai mudar modifica as suas terminações. Como assim, professor? Lembra que eu falei ró profetas? Sim. E outra função, ele fala ró profeta. Opa. Depois, tu profeta. Opa. Tô profeta. Então, você vai ter essas mudanças das terminações. A gente vai trabalhar isso com cuidado aqui. Primeira declinação terminada em es. No estudo desse substantivo, aproveitaremos para introduzir o estudante nos casos gregos, que a gente vai introduzir vocês nos casos gregos, que é uma peculiaridade em relação ao português. O português não tem casos, tá? É oportuno informar que adotaremos como base do nosso estudo substantivo grego profetes, que é o profeta, e caso o estudante decore, isso vai facilitar o aprendizado de outros casos gregos. Caso nominativo. O que é o caso nominativo? É o sujeito da frase. Quando ele aparece, ele vai ser o sujeito da frase de regra. Então, você vai partir dele. O profetas, o profeta. Olha a forma plural. O é profeta, os profetas. Observe, essa é a forma, o caso nominativo é o sujeito. Ou seja, de quem você vai falar na frase. Então, quando ele aparece assim, ele tem essa função de sujeito. Aqui, deixa eu só dar uma puxadinha aqui para cima, para liberar para você. Hutos estin aletos co profetas. Aí você vai ver aqui, este é verdadeiramente o profeta, o profetas aqui, João 7,40. Este caso é utilizado quando o substantivo exerce a função de sujeito da frase. Tá? Então, ele está como sujeito da frase, ele exerce essa função, que ele aparece como o profetas, tá? Nesse sentido, olha o que o Gusso fala. O Gusso é outro escritor, ele diz uma frase em português, normalmente segue a seguinte ordem. Nós colocamos, já falei isso para vocês, colocamos sujeito, o verbo, objeto direto e indireto. No grego, a ordem das palavras podem ser bem diferente das que estamos acostumados em português. Mas os casos, as diferentes terminações das palavras mostram nos qual a função que cada uma delas exerce. Pois normalmente o grego possui uma forma especial para o sujeito, outra para o objeto e assim por diante. O que ele está querendo dizer? Por isso que no grego não tem aquela observação de, olha, primeiro você coloca o sujeito aqui e você fala dele. Não, em português a gente faz assim, o menino, sujeito, gosta de bolo, que eu falo dele, predicado, sujeito, predicado. No grego não tem essa questão de primeiro sujeito, depois predicado. Não, ele tem a frase lá. E aí, de acordo, os casos vão indicar o que é aquela palavra, qual é a função daquela palavra na frase. Se ela é sujeito, se ela complementa o verbo, se ela é objeto, direto, complementa o verbo, indireto e tudo mais. Então, de acordo com o caso, isso vai acabar identificando qual que é a função daquela palavra na frase. Por isso que os casos gregos são importantes, tá? Olha aqui, acusativo, ele normalmente exerce a função de objeto direto, ou seja, complementa um verbo. Ele vai vir na frente do verbo. Por isso que a gente viu muito lá, lego, ton, logo. Digo, o que eu digo? A palavra. Se você diz algo, digo a palavra. Então, normalmente, ele exerce essa função de objeto direto. Aqui, ton profeta,
tá? E seria o profeta. E dos profetas, os profetas. Aqui ele exerce a função de objeto direto. Este caso substantivo indica que a pessoa ou a coisa sofre diretamente a ação do verbo. Veja lá, lego, ton, logo. As frases anteriores. Digo a palavra. Então, exemplo, João comprou um carro. Nessa frase, o carro funciona como complemento do verbo. Comprou o quê? Comprou um carro. Digo o quê? Digo a palavra. Então, o acusativo ele exerce essa função de complemento do verbo, tá? Nesse sentido, Gusto dispõe que o acusativo é o objeto direto da frase. Esteja onde ele estiver, na frase grega, ao ser traduzido para o português, deve vir depois do verbo. Essa é a questão. Onde ele estiver, quando você for traduzir, coloque ele depois do verbo, que ele vai ser o complemento do verbo. Esse formato do acusativo. Aqui nós temos o genitivo do profeta, dos profetas. Nesse caso, o substantivo não exerce a função do sujeito, como nominativo, em linha de objeto direto, como acusativo. O genitivo desempenha uma função, como dita por regra, de especificar e definir. Entendeu? A gente acha que é objeto também indireto, porque tem o de aqui, mas não é. Tá? Então, tu profeta, tom profeta. Caso dativo. Observe aqui que o tu profeta, ó, ele tem o sentido de do profeta. Por isso nós colocamos assim, lego, digo, ton logo, a palavra, tuteu, de Deus. Tuteu, ao invés de teos. Lembra? Nós aprendemos que teos é Deus, a gente falou tuteu, de Deus. Tá? Por conta da função que a palavra teos exerce na frase. Tá? Nós temos aqui to profetes, que seria pelo profeta, ao profeta, com o profeta. O caso dativo. Dois profetas, pelos profetas, aos profetas, com os profetas. Esse possui uma peculiaridade, visto que pode ser traduzido acompanhado de mais de uma forma, podendo a locução grega seria tologo, significar na palavra, com a palavra, pela palavra, a palavra, etc. Sobre este caso, o Rega e o Bergman informam que expressa interesse pessoal, indica a pessoa ou coisa em quem recai o aproveito ou o dano da ação. A ideia que é expressa em português mediante objeto indireto ou pelas preposições. Bacana? Aqui nós temos aqui a forma como essas palavras aparecem. O profetes, o profeta. Roi profeta, os profetas. Ton profeten, o profeta. Tus profetas, os profetas. Você vai ver que aqui, essa aqui é terminada em es, diferente do logos, tá? A gente vai trabalhar com logos. Do profeta, do profeta, ton profeta, dos profetas. Do profeta, pelo profeta, do profeta, pelo profeta, ao profeta, com profeta. E tois, profetas, pelos profetas, com os profetas, aos profetas. Profeta, que é o vocativo profeta, né? E profeta, que é o vocativo de profetas. Aqui nós temos uma outra forma terminada em as, nós temos a lá terminada em es, Ronianias, ao invés de ser Roprofetes, que é anterior, tá? Roi Neania. Observe bem que Neanias parece feminino, mas não é, tá? To Neania, tus Neanias, tu Neanio, ton Neaniam. Toneania e tois neanias. Essa é a outra forma terminada em as. Não vou me aprofundar muito, tá? Não dá para a gente trabalhar todos os detalhes, mas essa é a outra forma. Na próxima lição, a gente vai trabalhar com a forma do rologos. É muito interessante ela também, parece bastante, e é bom você dominar essa e as outras você vai pegando a partir dessa primeira. Tanto é que o Dobson, ele trabalha muito intensamente com a forma do rologos, depois que ele vai trabalhando com as outras formas. Tá bom? Queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia. Fique na paz do Senhor Jesus.